Estou gravando. Então é importante que você saiba que Deus o chamou para ser salvo e para servir, e Ele concede dons para isso, né? Portanto, falemos sobre os dons espirituais dentro da comunidade, dentro da igreja. Os irmãos estão vendo aí? Tá compartilhado? Ok. Sim. Primeiro, Sim. ótimo. Objetivamente, estamos em comunhão com todos os outros crentes. Os irmãos lembram deste princípio? Objetivamente, estamos em comunhão com todos os outros crentes. O que significa? Significa que quando Deus o chama para seus caminhos, quando ele te converte mediante a ação do Espírito Santo, você é unido no corpo de Cristo Jesus. Ainda que você não tenha uma consciência clara disso, mas você está unido em Cristo Jesus. E todos os cristãos estão unidos em Cristo Jesus. Nesse sentido, você já tem comunhão tanto com Cristo quanto com todos os outros cristãos que estão unidos nele. Então, de alguma forma, você está unido com aquele irmão lá na África do Sul ou na China que você não conhece, que você não tem consciência de sua existência, mas você está unido, unida a estes irmãos, objetivamente, ok? Objetivamente. No entanto, esse aspecto objetivo da comunhão destina-se a fornecer uma base para a comunhão. Que tipo de comunhão? Então, esta comunhão objetiva, ela fornece base para um outro tipo de comunhão, que nós chamamos de comunhão completa. Tempo. Valendo 10 pontos. Subjetiva. Exatamente, dona Priscila. Muito bem. A comunhão objetiva é a base para que desenvolvamos a comunhão subjetiva ou experiencial. Veja, geralmente nós pensamos da seguinte forma: bem, eu não tenho comunhão experiencial com determinado irmão porque eu não tenho afinidades com ele. Eu não tenho algo em comum. Eu não descarto isso. Isso é interessante, isso é bom, mas não é esta a base para a comunhão cristã. A base para a comunhão cristã é o fato, é a realidade de que já estamos unidos em Cristo Jesus e objetivamente estamos unidos uns aos outros. O que eu preciso agora é desenvolver esta comunhão subjetiva e experiencial. Ok? Deus pretende que todos os cristãos sejam participantes ativos do corpo, cooperadores trabalhando em todo o projeto do Evangelho. Veja, nós vamos citar mais à frente, mas boa parte dos irmãos aqui conhecem a analogia que Paulo faz da igreja e do corpo humano, né? Mostrando que esta comunhão ela é orgânica, ela se desenvolve e tem essa sinergia, né? Cada membro é importante para o bem-estar e bom andamento do corpo. E Deus pretende que todos os cristãos, todos estes membros que compõem o corpo, sejam participantes ativos para o bem-estar geral. Então, Deus quer que estes membros sejam cooperadores e que trabalhem em todo o projeto do Evangelho, que é um projeto que é desenvolvido na mente, na mente de Cristo Jesus, que é o cabeça do corpo. Este é o projeto dele. Todos nós devemos estar empenhados em envidar esforços a fim de colocar em prática esse projeto divino. Para isto, para que isto seja possível, Deus atribuiu a todo cristão esta palavra é nova. Uma o quê? Para que desenvolvamos
esse chamado de Deus, para que obedeçamos à ordem de Deus no que se refere a sermos participantes ativos do corpo, Deus atribuiu a todo cristão uma o quê no corpo de Cristo? Essa é uma palavra importante. Não entendi isso. Função, Função? função. Muito bem, acertou. Exatamente. Parabéns. Para isso, Deus atribuiu a todo cristão uma função no corpo de Cristo. A ideia de função nos coloca em movimento, em atividade. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Deus nos equipa para exercer essa função. No Novo Testamento, essa capacitação é chamada de... Estão indo muito bem. Dom. Dom, parabéns, Márcio. Exatamente. Então você está percebendo a relação dos princípios? Objetivamente estamos em comunhão com todos os outros crentes. Esse aspecto objetivo da comunhão destina-se a fornecer uma base para a comunhão experiencial, para a comunhão subjetiva. Deus pretende que todos os cristãos sejam participantes ativos do corpo, cooperadores, trabalhando em todo o projeto do Evangelho. Para isso, ele atribuiu a todo cristão uma função no corpo de Cristo. E Deus nos equipa para exercer a sua função de forma correta, de forma a glorificá-lo e edificar os nossos membros. E no Novo Testamento, essa capacitação para o exercício da função que ele nos dá é chamada de dom. De dom. Então perceba aí como esses princípios estão interligados. Falando sobre dons do Espírito, nós temos 3 listas no Novo Testamento de dons. A primeira em Romanos 12, versículos 6 ao 8. Depois, 1 Coríntios 12, 4 a 11. E 1 Coríntios 12 e 28. Em Romanos 12, 6 ao 8, estes dons são elencados da seguinte forma: profetizar, servir, ensinar, incentivar, doar, liderança e dom de misericórdia. 1 Coríntios 12, 4 e 11, você tem sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas e a interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12, 28, os dons que aparecem lá são cura, ajuda ou o exercício do cuidado, da misericórdia, governos e variedade de línguas. Aí talvez aqui você já esteja curioso para tratar de alguns assuntos que se apresentam como polêmicos na história da igreja durante séculos, né? Ou, mais precisamente, a partir de 1901, com Charles Parham, que é o precursor do pentecostalismo, né? E aí surge uma discussão que existia de alguma forma na história da igreja, né? A começar com os montanistas, lá por volta do quarto século, mas ela é melhor desenvolvida e gera maior discussão em 1901, que é a questão da visão dos nossos irmãos pentecostais em relação a estes dons. Então, eu vou chegar neste ponto, mas antes eu gostaria de declarar aqui que essas listas não são exaustivas. Ou seja, esses dons que estão ali não significa que só existem esses. Mas há aqui uma estrutura, né, daqueles dons que aprouve a Deus usar os seus servos e fazer com que eles mencionassem. Mas não significa que esses dons são os únicos dons que podem existir, ok? E um outro aspecto importante que tange a este ponto histórico e essas divergências doutrinárias, ainda que periféricas, com relação a se todos os dons estão sendo desenvolvidos e existem, ou se alguns cessaram.
O nosso entendimento, o entendimento reformado, é que há dons que permanecem e há dons que cessaram. Obviamente, esses dons que cessaram são chamados de dons temporais. E o que determina a temporalidade de um dom? Como distinguir o que é um dom temporal e o que não é? A forma essencial de fazer isso é considerar a sua função. O que determina que um dom é temporal ou não é a sua função. Então, de forma geral, todos os dons cumprem a função de glorificar a Deus e edificar a igreja, de forma geral. Mas há dons que edificam a igreja cumprindo uma função específica e necessária para determinado tempo. Por exemplo, quais os dons, então, que são considerados dons temporais? Curas, poderes miraculosos, falar em línguas, interpretação de línguas, variedades de línguas. Estes são considerados dons temporais. Agora observe, pastor, então você não acredita que Deus cure? Não, eu acredito que Deus cura. Ah, mas através de meios. Sim, através de meios e miraculosamente. Mas acreditar que Deus cura é diferente de acreditar num dom de cura. Qual é a diferença? A diferença é que este dom de cura era dado aos apóstolos naquele período e eles poderiam exercer este dom a qualquer momento. Se você acredita que há homens hoje que têm este dom de cura, como alguns arrogam para si, né, este dom, e até formam, criam, né, igrejas, eu não vou citar a denominação aqui, mas são igrejas mundialmente conhecidas ou universalmente conhecidas, né? E eles arrogam para si essa autoridade de curar. Veja, se eles têm este dom de cura, por que, motivados pela misericórdia, não exercer este dom de curas nos hospitais? Afinal, estão tão cheios, não? Se eles têm esses dons de curas, é só dispensar esses dons. Não é? E por que será que estas pessoas que têm este dom de cura tomaram a vacina? Ou estão querendo tomar, estão... Né? Usa esse dom de cura em favor de si mesmo, né? Ou algo do tipo. Então, veja, crer que Deus cura é diferente de crer num dom de cura. Né? E por que nós dizemos que esse dom de cura, poderes miraculosos, falar em línguas, são dons temporais? É porque eles cumpriam com uma função específica. E que função específica era esta? Era atestar a revelação que estava sendo dada ainda naquele período e confirmar o chamado apostólico ou a autoridade como homem de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, se eu não me engano, deixa eu lá ver, 1 Coríntios 12, versículo 12. Não é o 12, não. Já sei, como eu faço referência aqui, eu consigo encontrar um outro versículo e associar. Deixa eu ver aqui, 9:33. É 2 Coríntios 12 e 12, não é a primeira. 2 Coríntios 12 e 12. Isso, 2 Coríntios 12 e 12. Olha o que Paulo diz.
pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Poderes miraculosos, prodígios e sinais eram o quê? Credenciais do apostolado. Dá para entender isso? Prova que você é um apóstolo. Prova que de fato você é enviado por Deus e através de você Deus envia ensinos que deverão ser obedecidos durante toda a existência do povo de Deus na terra. Uma das provas eram os sinais miraculosos. Não é? Então, veja, lógico que havia aí critérios para ser apóstolos, ver Jesus, ter caminhado com ele, ser comissionado pessoalmente por ele, ter o visto ressurreto. Esses eram critérios para ser apóstolo, mas também o apóstolo ele tinha uma função. A função era estabelecer o fundamento, o arcabouço doutrinário. E para que eles fizessem isso, eles deveriam apresentar suas credenciais. E a credencial que era apresentada eram estes poderes miraculosos dados por Deus para atestar a função deles, de serem aqueles que iriam fundamentar doutrinariamente a doutrina cristã. Acho que tem alguém com áudio ligado? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu desliguei. Ok. Um outro texto que nos ajuda neste entendimento é João 9, versículo 33. Quando Jesus cura o cego, olha como o cego declara que Jesus é de fato um homem de Deus, é um enviado de Deus. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então perceba que a mentalidade do judeu era muito clara. Se ele fez milagres, isso é uma forma de atestar que esta pessoa era de Deus. E este pensamento é muito antigo. Ele remonta aos tempos do Antigo Testamento. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. 1 Reis 17, versículo 24. Você lê da parte da mulher, a viúva de Sarepta, né? Depois de Deus fazer milagres na vida daquela mulher, do seu lar, do seu filho, multiplicando o seu alimento, ela diz o seguinte, e também de ressuscitar o menino dela, né? No versículo 24, nós lemos: disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Está vendo como os milagres têm esta função de atestar que alguém ali é de fato alguém de Deus e que tem o direito de declarar preceitos a estas pessoas como vindo da parte de Deus? Ok. Quando o cânon se completa, estes dons já perdem a sua função. A base para que nós entendamos o cessacionismo é entender que os dons estão ligados à função. Se não há mais função, o dom deixa de existir. Então, os dons de milagres, eles tinham a função de endossar a proclamação da revelação de Deus, que seria então registrada e depois completa, faria parte do cânon e seria normativa para os cristãos, para o povo de Deus de todas as épocas. Exemplos claros para que você entenda isso é que você observa que os períodos em que os milagres aconteciam com maior intensidade eram aqueles períodos revelacionais, né? Em que uma profecia e que a vontade de Deus estava sendo declarada através de homens. Por exemplo, Moisés, o autor do Pentateuco,
Depois você vê uma diminuição de milagres, e esses milagres se intensificam na era dos profetas, mas com Elias e Eliseu, depois diminui. Você vê isso no Novo Testamento também. Jesus evidenciando que o reino chegou, que é o Messias por meio de milagres. Isso acontece também entre os apóstolos, em Atos, que é o início ali do exercício do apostolado. E depois você vê novamente esses dons diminuindo até cessarem com a completude do cânon. Um dado histórico interessante é que quando os reformadores começaram a pregar no século XVI, houve uma situação em que o Papa exigiu que os reformadores apresentassem milagres que atestassem o ensino dos reformadores. Então, se este ensino vem da parte de Deus, cadê os milagres? Sabe qual foi a resposta dos reformadores? Não precisamos. Não precisamos apresentar credenciais a partir de milagres. Porque o que nós estamos fazendo é pregar aquilo que já foi revelado. Nós não estamos trazendo revelações novas. O cânon já se completou. Nós estamos apenas expondo. Não há mais a necessidade do endosso dos milagres. Pois bem, mas o nosso foco aqui são os dons que permanecem, são os dons que estão em exercício. Né? A nossa irmã Maria Isabel está perguntando, né, que este dom de discernimento de espírito quer dizer que às vezes algo pode não ser de Deus? Sim, a ideia é essa, é muito parecido com isso. Veja, o dom de discernimento de espírito é a facilidade e a sabedoria que Deus dá para algumas pessoas de captar heresias e trazer respostas apologéticas, defendendo então a fé. Então, o dom de exercício, de discernimento de espírito está ligado a isso, a essa facilidade de captar heresias, de ensinos falsos e preparar o povo de Deus contra essas falsas doutrinas. Ok, feita essa distinção entre dons que cessaram e os dons que continuam, vamos focar agora nestes dons que Deus nos dá, que estão em vigor na era cristã, né, no nosso tempo, e vamos considerar alguns princípios para o exercício correto destes dons. O primeiro princípio que eu quero tratar com você é considerar que o propósito dos dons que Deus nos dá é servir pessoas e glorificar a Deus. Então, o propósito de todos os dons espirituais é servir pessoas e glorificar a Deus. Cada um, diz Pedro, exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A que sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Primeiro, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Veja aí o propósito dos dons espirituais, é servir os outros. E você deve servir os outros como um administrador, um mordomo dos dons do Senhor. A palavra aqui é traduzida na revista e atualizada como despenseiro. Esta é a palavra grega oikonomos. Oike é a raiz para lar, né? E oikonomos,
o nomos, a ideia de norma, né? Era aquele que atendia o lar de uma forma bem clara. Era aquele que ia na despensa e trazia o que as pessoas daquele lar precisavam para se alimentarem e para que estivessem bem supridas, né? O economos é um mordomo, é o moderno mordomo, né? Ou melhor, o economos é a versão antiga da versão moderna conhecida como mordomo. O que é importante notar aqui é que nós recebemos dons da parte de Deus, esses dons não são nossos, nós nos valemos deles como mordomos, como administradores daquilo que não é nosso, para o bem, para a edificação, para o serviço dos nossos irmãos. E Pedro continua: se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo. Observe o propósito final. Os dons que me foram dados é para o serviço, e eu devo administrar estes dons, sabendo que eles me foram concedidos, eles não são meus, e eu faço isso também para a glória de Deus. Uma implicação prática deste princípio é que na igreja não há lugar no uso dos dons espirituais para a busca de reconhecimento, fama ou realização pessoal. Considerar que eu sirvo para a glória de Deus, para o bem-estar dos meus irmãos, e que esses dons não são meus, eu tenho uma relação de administrador com eles, deve fazer lembrar que nenhum dom deve ser usado de forma egocêntrica, para autoafirmação, para promoção pessoal. Irmãos, o nosso coração é muito enganoso. É muito possível pessoas quererem servir na igreja para obterem um reconhecimento que elas não têm na vida secular, para se sentirem bem consigo mesmas, para tentarem provar que são boas para si mesmas e para outros, para ter a atenção que talvez ela não tenha tido no seu histórico de vida, né? Essas razões são razões ilícitas, são motivações pecaminosas. As nossas carências devem ser tratadas com o Senhor na certeza de que Ele supre as nossas carências mais profundas. Mas nós não servimos para nos autoafirmar, nós servimos para a edificação do povo e para a glória de Deus. O segundo princípio, a dona Maria Avelina, é isso? É Márcia Avelina, né? Servir como um verdadeiro servo. Isso, de fato. Segundo princípio, todo cristão tem um dom, e cada dom é importante. Versículos que sustentam esta verdade. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, falando de dons, Paulo diz que este dom, né, é concedido a cada um que está inserido no corpo de Cristo Jesus. Então, se você é um cristão verdadeiro, você tem um dom espiritual. Deus te deu um dom. Declarar, não acho que eu tenha um dom, é o mesmo que dizer, não acho que eu tenha uma função no corpo de Cristo. Porque lembre-se, para nos manter ativos no corpo de Cristo, Deus nos dá função. E para que exerçamos bem, para que cumpramos com a nossa função, Deus nos dá dom ou dons. E então declarar eu não tenho nenhum dom é a mesma coisa de dizer eu não tenho função no corpo de Cristo. Irmãos, vocês acham que no que se refere ao seu corpo, existe algum membro que não tenha função? Talvez você não saiba verbalizar. Você não sabe externar com conhecimento técnico, científico, próprio da medicina, o que determinado membro, qual é a função de determinado membro. Mas você tem a certeza que
todo membro, toda parte do seu corpo tem uma função. Tem uma função. E a gente só lembra quando a gente tem que fazer alguma cirurgia, né? Puxa, nem sabia que essa parte do corpo existia, mas estava lá e tem uma função. O mesmo com o corpo de Cristo. Todos nós temos dons, porque todos nós temos uma função neste corpo. Então, declarar, não acho que eu tenha um dom, é dizer, não acho que eu tenha uma função no corpo de Cristo. E essa ideia é contrária a todo o ensino do Novo Testamento. Deus tem um trabalho para cada crente. Tem até um hino, né? Há trabalho certo para ti, cristão, algo assim, algo mais ou menos assim, né? Então, Deus tem um trabalho para cada crente. Pode ser visível ou invisível. Pode acontecer de forma que todas as pessoas notem, ou pode se dar nos bastidores. Pode ser um trabalho grande ou pequeno. Todavia, cada um de nós tem um trabalho a realizar, que nos é dado pelo próprio Deus. Não só cada um de nós tem um dom, como cada um dos nossos dons é importante. Então, todo cristão tem um dom e cada dom é importante. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 15 ao 16. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Não é porque você não tem determinado dom, que talvez você gostaria de ter, que você não tem dom algum e que você não tem função alguma. Cada um tem a sua função. Ainda que algumas funções são mais destacadas e outras não, mas todos têm a sua função, todos têm dons e devem usá-los para servir a Deus e para servir o próximo e glorificar a Deus, né? Geralmente nós temos a tendência de reconhecer os dons mais públicos e visíveis e considerar esses dons públicos e visíveis como importantes e os dons mais discretos como talvez não tão importantes. Mas Paulo irá corrigir este entendimento errôneo desta relação orgânica do corpo de Cristo. Na sequência do versículo 16, deixa eu me voltar lá para 1 Coríntios 12, versículo 16 agora, Paulo desenvolve este raciocínio e declara a importância de todos os membros. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Imagine uma igreja só de pastor. Eu não ia aguentar. Mas veja, cada um tem a sua função. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Olha a soberania de Deus aqui, em determinar funções. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. São várias funções com um propósito, unidos a partir da cabeça que é Cristo Jesus. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam.
Ao invés de você ficar murmurando porque não tem um destaque e a importância que você atribui ao serviço público, você deve estar feliz quando algum membro é honrado, triste quando algum membro é ferido. Então, todos nós temos dons. Todos nós temos um dom, todos nós temos uma função, e todos os dons são importantes, ainda que na nossa estrutura de pensamento nós erroneamente valorizemos alguns em detrimento de outros, a despeito de outros. Mas este pensamento não pode pautar a cosmovisão cristã em relação à comunhão. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então, não só cada um de nós tem um dom, como cada um dos nossos dons, como não só cada um de nós tem um dom, como cada um dos nossos dons é importante. O autor do livro que eu estava lendo para preparar a aula, no início deste capítulo, ele conta a história de William Carey. Na verdade, ele tinha findado, né, o capítulo anterior com a história de William Carey, pai das missões modernas, e aí ele inicia o próximo capítulo, né, que é esse que nós estamos falando agora, citando William Carey, porque o William Carey, ele tinha uma irmã. Ela era acamada, paralítica. E sabe qual é o nome da irmã de William Carey? Ninguém sabe. A história se refere a ela como a irmã de William Carey. E a menciona citando o fato de que ela era uma constante intercessora pelo ministério do irmão. O irmão se tornou mundialmente famoso na história da igreja. A irmã dele, ninguém sabe o nome. Só sabe que ela foi lembrada e citada por William Carey porque ela era paralítica e era uma intercessora constante pelo Ministério de Missões. Você vai dizer que aquela mulher não tinha função? Claro que tinha. Que ela não tinha dom? Claro que tinha. Ela era importante para o corpo de Cristo e cumpria com a sua função de intercessora. Terceiro princípio, os dons são concedidos soberanamente por Deus. 1 Coríntios 12 e 11. Mas um só corpo e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha o Espírito exercendo a sua soberania. É ele que distribui dons como lhe apraz a cada um individualmente. E a partir do versículo 11, né, a partir do versículo 12, na verdade, que Paulo vai usar a analogia do corpo. E a analogia do corpo é inserida no argumento de Paulo pela seguinte razão, é que a inferência é óbvia. A ideia é que assim como Deus dispôs de maneira soberana os membros do corpo físico, assim ele nos dispôs também de maneira soberana como membros individuais no corpo de Cristo. Irmãos, nós poderíamos ter sido criados com uma outra forma. Talvez seja difícil para você pensar a respeito disso, né? Mas nós poderíamos ter sido criados de outra forma. Deus quis nos criar assim. Com braços, pernas, 2 olhos. Poderíamos ser parecidos como um ciclope, né? Com um olho só aqui na testa. Mas Deus nos fez assim. E por que ele nos fez assim? Porque ele é soberano, ele faz como ele quer. Ele é soberano no que se refere à criação do corpo humano e também do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim como ele ordenou os membros, como nós estamos vendo e como nós estudamos em anatomia, ele fez o mesmo em relação à igreja, determinando qual função seria de cada um neste corpo. Ele é soberano nessas duas esferas, no corpo humano e nessa esfera espiritual, que se refere ao corpo de Cristo, que é a igreja. E há uma implicação profunda nisso.
A implicação é que os dons que você tem são porque o Deus soberano do universo quis que você tivesse. Ele traçou um plano para a sua vida antes mesmo que você nascesse. Ele o dotou especificamente para levar a cabo esse plano. Então, o dom que você tem, a função que lhe foi dada no corpo de Cristo, ela não é aleatória. Ela está inserida nos propósitos eternos, divinos e soberanos. Então, nunca menospreze seu dom. Se o fizer, você estará depreciando o plano de Deus. E talvez se queixando do próprio Deus. De semelhante modo, nunca despreze o dom de outra pessoa. Se o fizer, você estará desdenhando do plano de Deus para aquela pessoa. Desdenhar do seu dom é questionar o plano de Deus em relação a você. Desfazer do dom do outro é questionar o plano de Deus para aquela pessoa. Em sua soberania, Deus não apenas determina também o dom que cada um vai ter, mas até mesmo a medida e a extensão deste dom. Né? Quer ver um exemplo bem claro? Reverendo Augusto Nicodemos é pastor. Eu sou pastor. Mas dá para notar a diferença dos dois, não? O que isso significa? Deus, ele não só determina o dom, mas a extensão e a medida deste dom. E louvado seja o Senhor por isso. Isso não é menosprezar ou diminuir ninguém. São dons diferentes e medidas diferentes, que têm sua origem no poder de Deus, na soberania de Deus, na vontade de Deus para o seu povo. Né? Tem sim também, a dona Maria Isabel, a nossa irmã Maria Isabel está citando a questão da personalidade, identidade, sim, mas quanto a dom, também existe essa distinção da medida e da extensão deste dom. Ou seja, Deus não dá apenas o dom particular, mas também a medida desse dom. E ele nos responsabiliza pelo uso do nosso dom em plena medida. A pessoa que tem maior medida de determinado dom tem maior responsabilidade para com ele. A Zoraide, foi a Zoraide, né, que citou, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. É verdade, irmãos. Se Deus te deu uma maior facilidade em relação ao outro, ele vai te cobrar mais. Eu não posso pautar o meu exercício, o meu serviço, tendo o outro como referencial. Não. Se ele me deu uma maior facilidade para determinadas áreas, eu tenho que trabalhar e desenvolver para usar bem este dom. Se eu pegar um copo grande e um copo pequeno e encher os dois até a boca e perguntar para você qual o copo que está mais cheio, qual é a sua resposta? Todos estão cheios, ainda que tenham capacidades diferentes. Agora, se este copo maior não estiver cheio até a boca, mas ainda estar mais cheio do que o outro, né? E, colocado um do lado do outro, a ideia é que este copo maior ele não está servindo como deveria servir. Está confusa a ilustração? Deu para entender? Ou seja, você tem que usar as capacidades de forma total para o serviço, para a glória de Deus, para a edificação dos nossos irmãos. Opa, acho que eu passo. Quarto princípio. Todo dom é concedido pela graça de Deus. Isso fica claro na própria palavra grega traduzida por dom.
A palavra carisma pode ser traduzida por dom. Tá vendo ali aquela parte de azul? Então, na maioria das vezes no Novo Testamento, ela aparece traduzida por dom. Por dons também, né? Então, você vê aí que na maior parte em que ela aparece, ela é traduzida por dom ou dons. Mas também pode ser traduzida por graça ou benefício. Ou seja, todo dom nos é concedido por graça, não pelos nossos méritos. Ah, fulano tem este dom, ou a medida deste dom é tal por conta de quem ele é. Não, é por graça, meus irmãos. Paulo, em Romanos 12, versículo 6, diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Pastor, mas você está dizendo que a palavra dons é carisma e graça também é carisma? Como ficaria aí? Literalmente seria: tendo, porém, diferentes carismas, segundo o carisma que nos foi dado. É justamente isso, né? O Márcio está citando aqui, deixa eu ver o que ele colocou. Em inglês, essa palavra é traduzida muitas vezes por gift, né? Presente. Exato, exato. É um presente. E presente você simplesmente ganha, você não conquista. É graça. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. A Zoraide está perguntando aqui se o dom pode ser desenvolvido. A gente vai chegar lá, vai ser um próximo, não o próximo, mas está em um dos princípios aí. Paulo, em Efésios 3, versículos 7 ao 8, ele declara: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça, pelo carisma de Deus, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. É significativo que estas palavras estejam partindo dos lábios do apóstolo Paulo. Aquele que perseguia os cristãos foi chamado por graça, e a ele foi dado o dom de pregar o evangelho aos gentios, por graça. Efésios 3, versículos 7 ao 8, caso você queira anotar e ler depois do estudo. Né? Então, observe. Tanto mais digno, quanto mais indigno de todos os cristãos recebem dons. Pela mesma premissa, graça. Logo, a implicação é: seus dons não existem por causa do seu talento natural, trabalho duro ou fidelidade. Não, são dons que Deus te dá. É graça. E caso você tenha desperdiçado sua vida, não se desespere. Paulo recebeu seu dom apesar de ter sido o menor de todos dentre o povo de Deus. Eu lembro que em uma das avaliações de sermão, né, reverendo Wilson, eu passamos por isso, né, no seminário, teve um seminarista, já um senhor de idade, para acentuar o que Paulo estava dizendo, né, ou quis usar um recurso retórico. Ele falou assim: Paulo disse que foi o pior, né, o maior dos pecadores, tal, mas vai ter uma briga muito boa entre mim e ele, né, porque eu acho que eu sou o pior dos pecadores. Aí eu lembro que ao final do sermão de prova, um professor falou assim: meu irmão, você matou cristãos? Você tem sangue de cristãos nas mãos? Ele balançou a cabeça e falou: não. Então Paulo ganhou. Se você o chamou para essa disputa, você perdeu. Você perdeu. Mas veja, a este Paulo, perseguidor outrora dos cristãos,
Deus concedeu dons. Então, esta premissa de que todo dom é concedido pela graça de Deus nos leva a dois entendimentos. Nos livra do orgulho de acharmos que esses dons foram desenvolvidos pela nossa pretensa qualidade e nos livra do desespero de achar, puxa vida, eu fiz tanta coisa errada, agora Deus me chamou, acho que não vai dar dom nenhum para mim, não. Não, é graça, meu irmão. É graça, minha irmã. Deus concede dons pela graça aos seus filhos para cumprir funções específicas no corpo. E Paulo é um exemplo disso. Quinto princípio. Todos os dons devem ser desenvolvidos e exercitados. Responde sua pergunta, Zoraide. Todos os dons devem ser desenvolvidos e exercitados. Tá, pastor, mas com base no quê? Embora os dons sejam conferidos pela graça de Deus, é nossa responsabilidade desenvolvê-los e exercitá-los. Paulo exortou Timóteo a reacender, ou em outras traduções, manter viva a chama do dom de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Em outro lugar, Paulo diz a Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado. Percebe aí os princípios de que você deve desenvolver e exercitar o dom que Deus te dá? O crente com o dom de misericórdia deve estudar como utilizar melhor para aliviar os problemas dos outros, os possíveis sofrimentos e misérias alheios. A pessoa que tem o dom de liderança deve estudar princípios de liderança, a fim de usar seu dom de maneira mais eficaz possível, para assim, como disse Paulo, governar com diligência. Ou seja, somos responsáveis por desenvolver e usar os dons que Deus nos tem dado. Então, se você entendeu o chamado de Deus, a função que Ele te deu, desenvolva este dom. Exercite. Exercite. Meus irmãos, um parêntese aqui. Geralmente, nós em conselho temos questionado essa estrutura, né, que é tão própria nossa, principalmente presbiterianos. O ano está chegando ao fim, o conselho começa as nomeações. E aí você já tem uma estrutura preparada, e aí você vai enquadrando as pessoas que parecem sim ter o perfil para determinada função, né? Mas a igreja, ela funciona e ela cresce de modo orgânico e a partir da orientação do Senhor. Isso significa que é muito possível, e o conselho, a liderança deve estar tendo os olhos abertos para isso, que alguém tenha um dom e uma função a ser exercida que não se encaixa em nenhuma estrutura até então criada. Dá para entender isso? E que a liderança da igreja tem que fazer? Se subordinar à direção que o Senhor está dando naquele momento. Deixa eu pensar aqui numa coisa assim, não necessariamente, envolve dom, mas eu estou pensando aqui numa função, né? Suponha que alguém se levante entre nós e comece a evangelizar as presidiárias do presídio aqui do lado. A gente não previu isso como conselho. E o que a gente faz? Não. Vamos encontrar outra coisa aqui que nós já estabelecemos e forçar a irmã aqui. Não! Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. O que pode acontecer? Essa pessoa pode iniciar este trabalho, Deus usá-la e usá-la como instrumento para converter pessoas que estão naquele presídio. Louvado seja o Senhor por isso. E esta pessoa pode gerar uma liderança que há de sucedê-la. Como não? E aí suponha que essa pessoa é transferida por algum motivo para outra igreja. O que acontece? Se nós tivermos alguém para sucedê-la, nós vamos
colocar esta pessoa. E se nós não tivermos? Calma, irmão, não precisa entrar em crise. Significa que talvez Deus tenha outros propósitos agora para a igreja. Ah, não, mas é um trabalho bom. Ok, você quer tomar para si? Vamos lá. Não, não tem ninguém. Talvez Deus esteja chamando a gente para outro lugar, para outra área. E assim a igreja vai se desenvolvendo. Com certeza, vocês que estão há mais tempo na Ebenezer, se lembram de algum trabalho que não é feito mais. Porque não houve sucessores. Talvez, porque Deus diz, agora eu quero trabalhar outra área. O foco dele é outro. Ou talvez você se lembre e diga, não, era uma boa ideia e eu quero me colocar na brecha para retomar esse trabalho. Amém. Então, veja, todos os dons devem ser desenvolvidos e exercitados. Então, se você não se enquadra em nada, mas sente o chamado de Deus, e esse chamado é confirmado pela igreja, você pode se aproximar da liderança e dizer, eu quero desenvolver esse trabalho, pastor. E aí nós vamos dar o que você precisa para que você seja capacitado, verificar se você tem um endosso da igreja, se as pessoas também reconhecem esse dom, para que você, então, o exerça. Mas você não pode calar, você não pode afogar os dons que Deus te dá. Eles devem ser exercitados e desenvolvidos. Sexto princípio, são 7 princípios, viu? Esse é o penúltimo. O uso efetivo de cada dom depende da fé em Cristo. Você vai exercitá-lo, você vai desenvolver, mas o uso efetivo de cada dom depende de Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, João 15, versículo 5, disse Jesus. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo, Colossenses 1, versículo 29. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Deus é a origem de todos os dons e é aquele que nos capacita a fim de exercê-los. Então é necessário que tenhamos uma dependência consciente de Cristo. Porque, veja, inconscientemente, nós sabemos que todos somos dependentes de Cristo Jesus, mas você tem que ter a consciência disso, para não se exaltar, para não dar vazão ao orgulho. É necessário a dependência consciente de Cristo para recebermos seu poder capacitador em cada aspecto da vida cristã, seja no crescimento individual, o crescimento devocional individual, quanto no serviço. Eu estou me referindo ao crescimento individual porque nós falamos disso, né? Lembra que nós falamos de estarmos arraigados à videira, ou melhor, enxertados à videira, na dependência da seiva que parte da videira, que é Cristo Jesus? Estávamos nos referindo ao crescimento pessoal, individual. Mas este mesmo princípio vale para o exercício do nosso dom no contexto da comunidade cristã. Sétimo e último princípio. Só o amor dará verdadeiro valor a nossos dons. Em qualquer abordagem dos dons espirituais, devemos dedicar cuidadosa atenção ao fato de que a passagem clássica das Escrituras sobre o amor cristão, 1 Coríntios 13, está inserida bem no meio da abordagem mais extensa da Bíblia sobre dons espirituais. 1 Coríntios 13 é um trecho da Bíblia, é um capítulo da Bíblia que é muito usado para se pregar em casamentos. E não há nenhum problema nisso, ok? Mas é importante notarmos que esse texto está contextualizado no assunto que são os dons, Por que é importante notar isso? Porque o Paulo está falando de amor no contexto de dons, não por acaso, mas para mostrar que é o amor que dá verdadeiro valor aos nossos dons. Então, observe,
1 Coríntios 13. Vamos lá? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Este versículo está no capítulo 12, mas os editores entenderam que ele está inserido agora o que Paulo vai dizer no capítulo 13. Então, Paulo estava dando diretrizes a respeito de como usar os dons. Aí ele diz, mas eu vou te mostrar um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor, que deve ditar a forma como você aplica os seus dons. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha o que Paulo está dizendo. Você quer falar em línguas, né, que era o dom que estava valendo naquele período? Você se orgulha porque é um dom assim extraordinário, miraculoso, você quer ter aquilo ali para se aparecer? Veja, se você tiver esse dom, você pode falar a língua dos anjos. Não está falando que a língua dos anjos existe. Isso aqui é uma hipérbole, é um recurso, né, que há exagero. Então, ele usa aqui expressões exageradas, falar a língua dos anjos, mover montes, né? Ele fala, ainda que você exagere, que seu dom seja extremamente, vou ser redundante agora, extremamente extraordinário, né? Se você não tiver amor, não serve para nada. Ainda que você tenha o dom de profetizar, ainda que você conheça todos os mistérios, conhecer todos os mistérios é ser onisciente. E só Deus tem esse atributo. Perceba o exagero. Mas se você não tiver amor, não serve de nada. Agora eu ia falar do dom da misericórdia. Você pode distribuir todos os seus bens. Você pode até se sacrificar por alguém. Mas se você fizer isso para promover o ego e não por amor, não serve de nada. É por isso que ele está falando de amor e contextualiza o amor no assunto dos dons. Porque só o amor dá verdadeiro valor aos nossos dons. Então, nesta primeira parte, Paulo nos mostra que só o amor confere valor aos nossos dons, à nossa fé e ao nosso zelo. E na segunda parte, que começa no versículo 4 e vai até o versículo 7, ele aponta, ele nos mostra aqui, e cada descrição que ele faz, você percebe que cada descrição acontece na arena dos relacionamentos interpessoais. O ponto é, se você tiver dons e não exercer o amor nas relações interpessoais, esse dom não está sendo usado corretamente, adequadamente. Pense numa pessoa que conhece muito bem a Bíblia, que tem este dom que foi lhe dado, mas é uma pessoa que ninguém consegue sentar com ela, uma pessoa chata, que a todo momento usa esse dom para se promover, para se autoafirmar. Ela não está exercendo o seu dom em amor. Ela não está desenvolvendo seus relacionamentos como deveria. Não está usando esses dons para serviço. O versículo 4 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Eu tenho um dom, mas as pessoas não estão aceitando. Vou fazer elas aceitarem, nem que eu enfie para o goela abaixo. Se exasperou. Esse dom está perdendo o propósito. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, se nós aprendêssemos de fato isso, nós não
seríamos tão frustrados e não ficaríamos tão decepcionados quando não reconhecidos. Às vezes você exerce o seu dom e espera algo em troca, ainda que não de forma declarada. E quando esse reconhecimento não vem, você se chateia, se frustra, se decepciona e pensa até em mudar de igreja. Mas aí Deus, por meio do seu apóstolo, o apóstolo Paulo, nos ensina, não, se você exerce este dom por amor, você não vai se ensoberbecer, você não vai buscar seus próprios interesses, você vai aguentar a frustração, a decepção, o não reconhecimento. Afinal, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Aí, falando que as línguas vão cessar. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o amor não acaba. Você vai para o céu e o amor continuará. Veja, quando você estiver no céu, você não vai ter esperança. A esperança tem fim. Mas o amor não. O amor continua no céu. Então, Paulo está dizendo, olha, esses dons aí, tem dons aí que vão cessar. Mas o amor é muito importante. Ele não acaba nunca. Na eternidade, nós continuaremos amando. Então, exerça seus dons em amor. Chegamos ao final, com a triste notícia de que eu não fiz uma consideração final e nenhuma conclusão. Mas veja, esses princípios, esses 7 princípios, devem nortear o exercício dos dons. Servir pessoas e glorificar a Deus, estes são os propósitos de Deus, né? O propósito de todos os dons espirituais é servir pessoas e glorificar a Deus. Todo cristão tem um dom e cada dom é importante. Os dons são concedidos soberanamente por Deus. Todo dom é concedido pela graça de Deus. Quinto, todos os dons devem ser desenvolvidos e exercitados. Sexto, o uso efetivo de cada dom depende da fé, da dependência em Cristo Jesus. E sétimo, só o amor dará verdadeiro valor a nossos dons. É isso, meus irmãos. Algum insight que você gostaria de compartilhar conosco? Alguma dúvida? Fique à vontade. Pastor, eu tenho aqui anotado na minha Bíblia uma observação aqui. Eu não lembro se foi o pastor Márcio que falou isso. Onde tem esse título antes, no início, no final do capítulo 12, início do 13, o amor é dom supremo. Então está aqui, que esse título tem um erro editorial, porque o amor não é dom, ele é o fruto do Espírito Santo que nos permite exercitar os dons. Exato, exato. Foi o reverendo Márcio, sim, eu lembro disso. Exatamente. Né? O caminho sobre modo excelente não é considerar um amor um dom, mas exercer todos os dons dados por Deus em amor. E é que, na verdade, este é um título editorial, não é inspirado. Então, quem editou falhou na interpretação. Mas a ideia é de como os dons devem ser exercidos, em amor. O amor é como se fosse o óleo que permite que as engrenagens funcionem, né? Sem causar atrito, né? Sem causar dificuldade. É o elo, né? Oi? É o elo, né? Que Sim. liga tudo isso. Sim, exatamente, exatamente. Muito bom nisso. É isso, meus irmãos.
Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Ah, deixa eu achar aqui no chat aqui, que eu me lembro que a Meire fez um pediu para nós orarmos pelo Felipe Rosa Galvão, amigo da irmã dela, que está com Covid. Nós vamos orar por ele. A minha irmã, parece, né? Mas é minha mãe. A minha mãe está com dengue, eu já comentei com os irmãos, está se recuperando. Tem que convencê-la, fazer com que ela fique na cama, que ela sempre quer fazer alguma coisa em casa, né? Mas está se recuperando bem, né? Eu agradeço as orações, peço que os irmãos continuem a lembrar dela. Muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens e, repito, pelas orações dos irmãos. Né? Nós ficamos... Dona Dalete também está conosco aí, né? Ela Dona está... Dalete, sim. Pegou dengue também, não é? É. Dona Dalete, a senhora está melhor? Foi rapidinho, acho que tá boa, hein? Pronto, pode falar. Eu estou melhor, sim. Só fiquei com uma fraqueza muito grande, Puxa. porque o que eu tive foi chikungunya. Ah, É uma das bravas, né? Então, mas me derrubou. puxa vida. Eu fiquei com os nervos assim, todo dolorido, tá tudo dolorido. E uma coceira muito grande, uma coceira no corpo. Tive que tomar antialérgico. Puxa vida, irmão. Nós estamos tão centrados no Covid, porque de fato nos assusta, né? Sim. E nos esquecemos que há milhares de doenças por aí, né? A gente ficou em casa, tem o pernilongo. Uhum. Então, tem muito aqui, muito pernilongo aqui. E o bom é que você não pode tomar agora, você não pode deixar o pernilongo te morder, porque se ele te picar, ele sai contaminado, porque você está contaminado. Então, para cortar essa barreira, o médico falou para mim assim, usar fumacinha, matar ele, não deixar ele te picar. Para parar esse ciclo dele estar contaminando o povo. E tem muito. Pode usar repelente, né, dona Dalete? Sim, direto. Repelente. Usar o repelente e não deixar de te picar, porque senão mais pessoas vão ter essa doença. Tem muito. A médica falou que 50% que apareceu lá era dengue. Mas os jornais não falam, né? A imprensa não fala sobre isso mais. Nem toca nesse assunto. Aquela raquetinha é ótima também, né? Agora percebam, viu, que a preocupação de não contaminar o pernilongo não é por amor a ele, não, é porque ele pode contagiar outras pessoas, viu? Sim. Tem que tomar cuidado, porque uma das coisas que eu tive as minhas plaquetas caíram muito. Uhum. Caíram muito, por isso que eu fiquei assim. Mas... Eu não bebia água, não queria beber água, eu só vomitei muito, muito. Até eu chegar no estágio. Mas agora é ascendente, né? Agora é melhorar, né? Agora é só comer, né? Que Deus a abençoe e lhe dê a devida recuperação, irmã Dalete. Continuaremos orando pela senhora. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Daniel que ore por nós e rogue ao Senhor que aplique estes princípios em nossa comunhão, no exercício dos nossos dons, e também ore por esses irmãos, tanto pelo amigo da irmã da Meire, deixa eu lembrar aqui o nome dele, o Felipe Rosa Galvão, quanto pela irmã Dalete, pela minha mãe e pelos demais irmãos que estão passando por adversidades.
Senhor, nós te damos graças por ouvirmos a tua palavra, das verdades que nos salvam, das verdades que nos tiram das trevas, nos transportam para a luz. Tua palavra. Pela tua palavra também, nós reconhecemos que o Senhor concede dons à igreja. Tantos dons de várias formas, de várias formas. Tudo isso para edificar o corpo de Cristo, preparando-nos para o último dia. Que rogamos, Senhor, que abra o nosso entendimento com relação a isso. Afasta de nós tanto a falsa humildade, quanto a soberba. Afasta de nós o querer nos tornarmos vítimas, mas que nós nos enxerguemos no nosso devido lugar, no corpo de Cristo. Espírito Santo, age em nós soberanamente, como nós ouvimos aqui. Que nós venhamos a nos submeter completamente à tua vontade e nos satisfazemos nela. Nós rogamos pelos nossos irmãos que seguem com dificuldades, rogamos pelo Felipe e a mim, da irmã da nossa irmã Meire. Rogamos pela vida dele, mais uma pessoa que contraiu o Covid. Nós sabemos que essa doença pode ser leve, mas pode ser muito pesada, dependendo da pessoa. E tudo isso nos deixa prostrados diante de ti, porque nada podemos fazer senão rogar a ti. O Senhor é quem decreta todas as coisas, governa todos os acontecimentos. Está tudo nas tuas mãos. Rogamos pelos irmãos que não apenas sofreram com Covid, mas sofrem com outras doenças. Por exemplo, a mãe do nosso Marcos Coelho. Também nossa irmã Dalete, graças a Deus o Senhor já recuperou. Tem recuperado a mãe do Marcos Kleber também. Nós, Senhor, rogamos por outros irmãos que têm sofrido com maus, com males, com doenças. Nós te rogamos